Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, também estou on conversando com vocês e hoje falando de um assunto muito legal. Nós vamos falar de bioenergia, de inovação, de produtividade. Tudo isso falando da SJC Bioenergia, uma indústria que está há 13 anos no mercado e hoje produz o equivalente a 11 milhões de equivalentes à cana, ou seja, uma produção extremamente alta, gera empregos, gera inovação, gera riqueza para o nosso estado de Goiás. Recebendo com muita alegria Alex Fabiano Ribeiro, gerente de tecnologia da informação da SJC Bioenergia. Tudo bom? Prazer recebê-lo. Prazer é meu, né? Sempre muito bom falar desse tema, sempre bom representar esse JC Bioenergia, como bem dito, né? Ela traz transformação para o estado, ela gera emprego, gera riqueza, né? E tem uma contribuição enorme quando a gente fala em ESG, quando a gente fala em combustíveis renováveis. Então isso é muito importante e sempre, novamente, muito bom estar aqui na FIEG. Que bom, bom para a gente também receber Ariel Alves Guimarães, gerente de processos industriais da SJC Bioenergia. Tudo bom, Ariel? Tudo já. Boa tarde, eu acho que vai ser um ambiente bem prazeroso, né? Um tema muito importante para todos aí da indústria, que a gente desfrute da melhor forma possível. Obrigado pelo convite, né? Obrigada a você por terem vindo, aceitado o nosso convite, terem vindo aqui para gravar o nosso Indústria Tá On. E daqui a pouquinho a gente vai perguntar tudo desse setor, tudo desse segmento e que transformação é essa que eles estão fazendo na SJC Bioenergia. Rapidinho, é só rodar a vinheta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e recebendo com muita alegria Alex Fabiano Ribeiro, gerente de tecnologia da informação da SJC Bioenergia, e Ariel Alves Guimarães, gerente de processos industriais também da SJC Bioenergia. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouco da SJC Bioenergia, por que esse nome SJC? Há quanto tempo ela está no mercado? Para a gente poder contextualizar nosso telespectador. Tá joia. Começa, Ariel? Vai lá. Bom, a SJC Bioenergia, né, São João Cargill, é uma joint venture entre a Cargill, né, uma empresa mundial, dispensa apresentações, e um grupo de investidores, a NK. E 13 anos de bastante transformação, né, a gente acho que vem entregando bastante resultado. Eu falo que é uma empresa jovem, mas já que imprimiu sua característica para o mercado nacional e internacional e vem se destacando no estado, né? Uma empresa que, além da tradicional cana-de-açúcar, né, que é por centenários, né, e muitos anos aqui no Brasil gerou emprego, gerou produtos, riquezas, e a gente trouxe o milho para dentro de casa também, né, a primeira, acho que, empresa do estado a fazer essa dobradinha, né, e veiculado aí em vários sites, em vários eventos, e a gente hoje atende uma cadeia que traz para dentro de casa os produtos para alimentação animal, né, através de proteínas, né, açúcar e etanol, né, além de cogeração e geração de energia. Então, uma empresa com mais de 4 mil funcionários, que, se a gente multiplicar um pouquinho isso por 3, por exemplo, a gente vai, né, chegar num número bastante expressivo aí com relação à contribuição para a economia do Trabalhadores estado. diretos e indiretos. Justamente. Verdade. E que processos de inovação vocês estão desenvolvendo nessa empresa agora, né, dentro dessa nova onda, né, de sustentabilidade, de economia verde? Eu acho que vou deixar depois o Ariel falar um pouquinho, né, dessa parte da indústria, mas tem um ponto muito importante que a gente vai trazer um pouquinho à tona, né, um dos assuntos mais comentados hoje, né, essa evolução, quando a gente fala, gostei muito do tema, né, Indústria Tá On, e realmente ela traz esse novo pensamento da sinergia entre a tecnologia da informação e a indústria, né? Em alguns lugares chamados de OT e IT, né, a tecnologia operacional e a tecnologia da informação, e porque no fundo, no final do dia, são pessoas,
né? Então, a gente tem muito de tecnologia para falar, a gente tem muito de processos, lógico, seguindo uma estratégia, é importante ter uma estratégia, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Você não pega uma IA, por exemplo, é muito bem falado, eu preciso implementar IA agora, não é assim, do dia para a noite. E a gente tem feito um pouquinho isso, e essa sinergia entre a indústria e a TI, ela tem alavancado a SJC nesse rumo. Ariel, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo de automação, dessa sinergia, porque em toda empresa a culpa é da TI. Se a culpa não é da TI, a culpa é do marketing. Então, o que está sendo feito? De que forma que esse trabalho evoluiu e que está trazendo esse diferencial para a SJC? Então, desde do básico, assim, eu tenho 16 anos no segmento, e eu lembro que a gente fazia troca de turno, a gente geralmente trabalha em 3 turnos, né, de manhã, à tarde e à noite, acaba sendo 3 equipes em uma só, e a gente trocava esse turno, conversas muito informais, e a gente trocava e-mails de quem fazia a gestão de 24 horas, como é o caso da nossa... Aquela coisa fria. Bem fria, e e-mails, Gmail e assim por diante, né? Hotmail tinha bastante contribuição com o nosso dia a dia, né? Então essa transformação começou a partir daí. Já daí, por exemplo, o nosso relatório de turno é um relatório totalmente personalizado. Ele traz o horário desde o início do turno até o final, com tendências, e aí dá para você, na verdade, avaliar em forma gráfica por tendência, e aí fica muito mais fácil a parte analítica para você encontrar desvios ou e, consequentemente, oportunidades. Então, desde essa parte, que é o básico, até o acompanhamento online realmente de todo o processo. Tanto o acompanhamento como também as operações online. Então, a gente coloca determinadas regras em um software e ele começa a buscar aquela regra e fidedignamente ele vai realmente executando. Então hoje está bem diferente do passado. E que tipo de benefícios isso trouxe? Teve, assim, tem um primeiro ponto, confiabilidade. Confiabilidade, a constância. Então, ou seja, a gente entrar na empresa, entrar na indústria e a gente saber que realmente ela vai entregar o produto que a gente chama do planejamento e controle de produção. Então, antes na nossa posição, era até difícil dizer assim, não, eu garanto que o açúcar, o etanol, os coprodutos, eles vão sair no final do dia. Se esperava isso. A gente tinha um compromisso, a busca era incansável, tinha uma meta, mas como nós, seres humanos, somos inconstantes, temos oscilações, a gente tinha dificuldade em entregar essas metas no final, depois de 260 dias. Né? Durante 260 dias, que geralmente é a safra que a gente tem. Hoje, a gente faz o garantir, o confiar, em falar, a credibilidade está muito mais alta porque as plantas estão automatizadas, as pessoas que estão acompanhando esses ativos automatizados estão bem informados, estão com a capacidade adequada para aquele tipo de ativo e tecnologia, e aí o resultado sai com muito mais precisão e constância. Ele sai naturalmente melhor, com mais performance, com menos perdas, que é o que a gente busca. Como que foi implementar esse processo? Porque é o que a gente estava falando. Porque muitas pessoas têm resistência à automação, têm resistência à inteligência artificial e não sabem que, na verdade, a inteligência, a tecnologia vem para somar e não para eliminar, Justamente. Na verdade. Vai ser eliminado aquele que não se qualificar, aquele que não se preparar. Mas a tecnologia, geralmente, ela é usada a nosso favor. Como que foi essa implantação lá na empresa? Então, quer puxar? Eu acho que é um bate-bola aí que a gente vai falar um pouquinho, eu e o Ariel. Verdade. Mas importante citar, por exemplo, a gente quebrou alguns paradigmas. O que acontece é que, quando a gente fala, a TI ela sempre foi orientada ao cliente, ao usuário. Então, a gente sempre falou que não existia uma TI se não fosse para resolver um problema. Então, a gente sempre teve o cliente no centro. Quando a gente fala, por exemplo, de automação, é a produção no centro. Então, isso levou a gente a ter um pouquinho dessa separação, né? Isso veio mudando
a gente quebrou alguns paradigmas, acho que, por exemplo, o Ariel pode falar, tem algumas, conversando com colegas, algumas indústrias hoje, ainda do nosso setor, que o gerente não consegue fazer esse acompanhamento de como está toda a produção dele de casa. Ou, por exemplo, daqui o Ariel abrir o celular dele e poder olhar para os principais indicadores, né? Os colegas que estão aqui com a gente hoje, acompanhar a performance, acompanhar possíveis problemas e poder tá agindo caso necessário. Tomando decisões. E hoje acho que o Ariel pode falar um pouquinho disso, né, do que trouxe, até por uma busca dele que ele tem de mudança de característica, né, porque é um setor que ele tem todo o peso dele de engenharia, de acompanhamento, de eficiência, de eficácia, né? E como que eu trago isso para que eu também tenha um profissional de uma geração nova que vem, né, para trabalhar com a gente, e que ele se disponha a estar junto, entrando naquele processo, mas já com uma visão novamente de tecnologia, de avanço, né, de a tecnologia a nosso favor, como bem citado por vocês. E aí acho que esse foi um ponto, né, Ariel, muito importante. E aí traz também essa sinergia da equipe, porque a tecnologia entrou com a especialidade dela, contribuindo para que a gente reduzisse, por exemplo, problemas de parada, para que a gente contribuísse com mais eficiência para a indústria, né? Essa é uma palavra que a gente busca a todo momento, né? A gente estava falando de Ariel, que às vezes você dá salto, sobe níveis de maturidade, mas quando você chega lá em cima, é muito mais difícil, né? Então, manter é um desafio e pequenas melhorias, avanços, eles trazem um benefício enorme, né? Então, acho que isso foi um pouquinho, né, Ariel, de um bate-bola aí entre equipes, né, que a gente pode... Essa parte tem uma parte que é bem engraçada, que falando do passado, né, do passado recente, volto a dizer, quando eu entrei, tinha uma divisão muito forte nisso daí. A TI sempre existiu, né, sempre teve ali, mas ela veio ganhando um espaço muito, muito importante no resultado da empresa. Então, mas era muito mais focado em segurança, na parte, eu ligo meu computador aqui, a impressora não está funcionando, então tem essa TI que é o básico, né, do negócio e é importante, né, o telefone não está funcionando, para infraestrutura básica, justamente, para realmente a gente colocar de uma forma integrada a tecnologia. Então, acaba entrando na visão das pessoas, porque vai depender muito do que você quer e de até que ponto você quer que a TI realmente integre o teu resultado, né? Vou dar um exemplo assim de comportamento, né? Se eu não tiver a visão bem definida, não tiver um objetivo bem definido, já vai gerar uma confusão. Porque, por exemplo, no meu cargo como gerente, se eu não tiver uma visão e um objetivo, gera confusão para 170 pessoas aproximadamente que está diretamente envolvido com a gente no processo. Definindo essa visão e esse objetivo ainda não é suficiente. Precisa ter baixa vaidade e baixíssimo ego para que entenda que realmente o objetivo é muito mais importante do que qualquer questão interpessoal. Então, por exemplo, eu e o Alex, no caso, e toda a nossa equipe, né, a gente já entende isso, já está numa maturidade já de realmente discutir e está muito integrado de enxergar um ao outro e ver, rapaz, eu não vivo mais sem a TI. A gente já está nesse ponto. Mas no início foi o quê? Bastante liderança servidora, tem que servir, tem que ouvir, para que entenda as dores do cliente, que nesse caso seria a indústria, né, que é a parte do etanol, do açúcar e os coprodutos, para entender nossas dificuldades. Então tem uma psicologia por trás aí do Alex, do Stuart, das pessoas que estão abaixo com a gente, para que entenda nossas necessidades e comece a trabalhar de fato junto e agregado com a gente. Então hoje é até fácil, né, o que a gente caminhar, mas no início teve esse primeiro contato, assim, o que eu quero e o que você traz, mas sem eu enxergar você como uma ameaça ao invés de... E hoje a gente enxerga junto, isso. É o famoso trabalhar em equipe. Que é um dos valores da nossa empresa, que é a sinergia, que são mais forças, isso a gente faz eu falo com maestria, nesse caso. Então, fica muito mais fácil com a TI.
Você acha que essa sinergia é o mais difícil de construir? Sem dúvida. Acho que... Até porque qualquer coisinha ela quebra, né? Sem dúvida, Sandra. Acho que isso é importante. Quando a gente vai falar em transformação digital, eu costumo falar para a minha equipe, se a gente perguntar o que é transformação digital, para 10 pessoas vão ter 11 respostas diferentes. Mas, no fim, são pessoas e cultura, né? Não dá para construir uma ação digital ou qualquer produto inovador sem uma estratégia definida, né? Sem dados e sem pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, muito bem citado, a gente vai falar de IA. IA é importante que ela vai substituir skills. Ela vai substituir, não pessoas. Então, é importante você... a gente fala até, né, um pouquinho de inglês de reskilling e upskilling, né, que é você treinar novas habilidades. E isso vai ser mandatório, né, para esse futuro. É o que a gente está fazendo, né? Então a gente, por exemplo, tem trocado indicações de treinamento entre as equipes, e a equipe tem participado de treinamentos juntos. Então, equipe de tecnologia participando de treinamento de automação industrial e o pessoal de automação industrial participando de adquirir conhecimento de como funciona um network, a rede. Isso é importante para entender a dor do outro, para entender como os processos funcionam. Né? É isso mesmo. Então, na minha opinião, é sempre um ponto sensível, né? E ela tem que vir com uma cultura da companhia. A empresa ela tem que olhar para isso e apoiar a cultura. Então, o RH apoiar a cultura, né? A diretoria apoiar a cultura, então é super importante. No caso da empresa, veio de cima para baixo ou ele foi tomando conta da empresa? De que forma que isso foi acontecendo? Eu acho que a cultura, ela nasceu de cima para baixo porque a nossa diretoria é uma diretoria que ela dá liberdade para criar, ela dá liberdade para inovar. Então, algumas criações que depois foram acontecendo, elas aconteceram, tomaram forma pela iniciativa, por exemplo, do Ariel, da equipe, que né, é super importante, a gente fala de nós como representantes, mas o topo da pirâmide ela sempre foi muito importante. Ariel. Essa parte contribuindo, realmente vem de cima para baixo, toda essa visão estratégica, né, e a forma de ser, né, que é a cultura, né, forma de ser, forma de... O que é que eu gosto, o que é que eu quero, que é o que faz parte da cultura. Então, que é prioridade, justamente, né? mas sempre teve muito claro essa sinergia. A gente sempre teve muito estímulo e, naturalmente, pressão para que a gente desenvolvesse esses comportamentos de sinergia, né? Então, de uma forma bem natural e as áreas integradas em prol do mesmo objetivo, que era o resultado de alta performance, levando toda a sociedade, toda a parte que a empresa leva, que é junto com a comunidade, formando novos empregos, com pessoas entrando, sendo o primeiro emprego e se desenvolvendo na empresa. Por exemplo, o meu supervisor, ele entrou desde na primeira operação, há 15 anos atrás, e hoje é o supervisor, que é o próximo gerente, que é o meu sucessor. Então, a empresa ela tem essa característica de olhar para dentro de uma forma... focado no objetivo, mas sem vaidade, sem ego, e isso facilita bastante todo o nosso trajeto, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que vocês vieram aqui e trouxeram pessoas que serão seus sucessores na empresa. É uma prática da empresa? Como é que isso funciona? É uma prática. Essa sucessão, né? Porque geralmente é complicado a sucessão de cargo, a sucessão de diretoria. Sim. É um processo. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no Indústria Taon e vocês estão trabalhando isso. Isso é uma forma de forma transparente, clara e objetiva. A sucessão ela acontece todo mundo sabendo. Muitas vezes acontece, você é meu sucessor, mas você acaba não sabendo. Então, como é que você é meu sucessor? Só no meu pensamento ou na minha rede. E ainda causa disputas, causa né, uma ansiedade desnecessária. Assim isso, a pessoa já... Sim. A equipe já tem essa noção. Verdade, isso é declarado. E aí facilita bastante porque como é oficial, acaba naturalmente você fazendo plano de desenvolvimento, avaliando a parte de comportamento, melhorando as características e aí naturalmente vai evoluindo.
Que legal. E de que forma que todas essas atitudes, todas essas iniciativas refletiram na imagem que o mercado tem da empresa? Eu acho que isso vem refletindo com convites, por exemplo, como a gente recebeu agora da FIEG. A gente, desculpe, há mais ou menos 20 dias, Ariel, Sim. nós estivemos em Ribeirão num evento intitulado Indústria do Amanhã, né, para falar um pouquinho dessa sinergia, dessas conquistas que a gente vem trazendo. Tivemos um outro convite agora, também para estar participando de um ponto lá em São Paulo, né, bem focado nessa transformação da indústria. Eu acho que das iniciativas que a SJCB Energia vem adotando, quando a gente vem falando um pouquinho já direcionando para a tecnologia, é olhar que nós temos um papel muito importante, né, enquanto iniciativa, e aí o que o Ariel falou, nós temos uma visão bem clara do que a companhia espera. Então, todas as nossas iniciativas de aplicar tecnologia, fica fácil identificar para onde que eu vou, qual é o que eu quero seguir agora, e não, mas como que eu aplico? E aí, para isso, trouxe essa necessidade de a gente fazer uma base, né, de olhar para dentro de casa e ver como que a gente preparava para dar esses primeiros saltos e conectar alguns parceiros que são importantes, startups, a academia, né? Então, por exemplo, a gente teve conversa já que, para mim, uma das maiores universidades quando a gente fala de IA, que é a Federal de Goiás, né? E a gente já falou com eles, falamos com o Senai, né? E já tivemos algumas conversas, né, Ariel? Verdade. Já tivemos visitas aqui em conjunto, tudo com esse intuito, né, de estar aplicando, mas de uma forma que dê resultado. A gente vai errar, faz parte da inovação, né? O aprendizado faz parte de inovar, não é algo que você acha numa prateleira, né? Então, a gente sabe um pouco disso, a gente tem apoio da diretoria para isso, né? Mas tem uma missão bem clara, uma visão bem clara de onde a gente quer chegar. Então, a gente está conversando, a gente está junto com bons parceiros, com a academia, como eu citei, para extrair um pouquinho mais dessa tecnologia em favor do negócio, em favor das pessoas. Um dos principais gargalos que a gente vê hoje para o setor produtivo é a necessidade de trabalhadores qualificados, de Perfeito. pessoas qualificadas para trabalhar. De que forma que a SJC lida com essa dificuldade? E mais, depois que vocês implantaram todo esse sistema humanizado de inovação, vocês tiveram mais facilidade de atrair talentos? Isso é muito importante, é uma das coisas que a gente fala, né? Até a área de comunicação está aqui com a gente hoje, porque ela é um ponto super importante nisso, né? A área de comunicação, de marketing, né? Essa estratégia de estar mais próxima da comunidade, ela é super importante nesse caso em atrair talentos. E quando a gente participa de iniciativas como essa, ajuda, né, a conhecer um pouquinho da SJCB Energia, que está lá em Quirinópolis, que está em Cachoeira Dourada, né? E o quanto que a gente fala em tecnologia, às vezes a gente recebe visitas lá de empresas de Goiânia, por exemplo, ou de São Paulo, que olha aí e fala, eu não sabia que vocês tinham isso, né? Se impressionam. A gente, lógico, tem um caminho ainda pela frente, mas nós estamos posicionados em termos de tecnologia, acho que com empresas do nosso setor, assim como efeito de comparativa com as maiores, não temos dúvidas disso. Por exemplo, acho que eu queria que o Ariel citasse alguns programas aí que a gente tem de treinamento e puxando de BI, né? Eu acho que é importante o quanto que a gente fez, as parcerias que a gente monta, mas a gente tem, por exemplo, nas 2 unidades nós temos torres de 4G própria, né? Já pensando em futuro, e aí às vezes quando a pessoa chega lá, fala, pô, tem uma torre de 4G aqui, né? E a gente já está caminhando para 5G, porque o 4G ela é super importante para a nossa agrícola, né? Que faz parte do nosso core business junto com a indústria, e o 5G para a indústria ela traz as possibilidades de automação mais avançada do negócio, né? A gente está buscando sempre processos autônomos, né, para algumas situações, e acho que a gente vem traçando esse caminho. O Ariel pode falar um pouquinho mais de como a gente vem trabalhando essa parte de pessoas, de treinamento, de parcerias. Essa parte da parceria, tem uma parceria forte também com o Senai. O Senai nos ajuda bastante a formar, né? Principalmente o primeiro emprego, então já vem com uma base importante para a gente, mas tem um treinamento também muito forte internamente. Dentro de um pilar que é o plano de desenvolvimento, a gente
e evoluindo essas pessoas. Por exemplo, nessa questão do Power BI que a gente utiliza para que a gente faça telas, dashboards, que a gente consiga enxergar indicadores com muito mais facilidade, a gente vem treinando 7 pessoas junto do Senai também, treinando para que a gente vá expandindo esse conhecimento, e essas pessoas que hoje são engenheiros, eles naturalmente conseguem já construir suas próprias telas, com seus indicadores de uma forma personalizada, que isso atrai bastante o público jovem, né? Aham. Então, por exemplo, na unidade que eu estou, em termos de monitoramento com televisão, tem mais de 16 televisões no metro quadrado ali de 40, 50 metros quadrados. Então tem várias telas que a gente consegue utilizar para o benefício do resultado, né, no final das contas. Então tem essa parceria do Senai, tem também internamente um trabalho muito forte do RH junto com as áreas e com o TI também, com o TI junto com a gente, facilitando todo esse mundo aí da gente. Ô Sandro, eu queria só... Eu não tenho o número de cabeça, mas acho que a gente deve ter treinado muito mais de 100 pessoas em Business Intelligence, em dados. E aí a gente tinha até uma visão assim, ó, não são todos que vão sair ou se formarem analista de dados ou cientista de dados, né? A gente formou alguns, inclusive pessoas que vieram da indústria, estão no time de TI hoje, mas criou cultura. Criou cultura. O profissional de TI é um dos mais requisitados hoje no mundo inteiro, né? E quando a gente deu esse curso, você tinha pessoas que não são cientistas de dados, mas você tem a pessoa da agrícola, da indústria, do financeiro, do comercial, que ele aprendeu a enxergar dados. Então sabe ler, tem a leitura de dados. Ele levou dados para dentro da organização. Então hoje a gente fala que se você perguntar para qualquer um lá, se perguntar para o gerente corporativo agrícola industrial, ele vai abrir uma página de BI ou uma tela de acompanhamento em real time, né, em alguma outra ferramenta que a gente tem. Ele não vai pegar um relatório em papel ou ele vai pegar um Excel. Né? Essa cultura ela já está formada. E acho que aí ela é a base de tudo para a gente falar em IA ou em alguma outra coisa mais disruptiva. E acaba atraindo, como a gente estava conversando, acaba atraindo essa nova geração que aprende muito rápido, né? Tem uma evolução muito forte nessa parte de TV, de geração telas, da tela, né? Justamente. E a gente tem isso no nosso dia a dia. A gente gosta disso, né? Porque eu estou lá na geração Y, né? Porque a gente está na geração Y que a gente não gosta. Primeiro, precisamos nos adaptar, né? E tem algo também, eu vim crescendo também, vendo o computador evoluindo, então isso fez parte também da minha geração. E isso ajuda também a você reter talentos e também formar, porque quando você tem todo esse ambiente, facilita você formar pessoas internamente. Né? O Alex falou de algumas parcerias que são firmadas e que dão esse apoio. Eu queria que você falasse sobre essas parcerias. Essas parcerias, assim, por exemplo, na parte de tecnologia, essa parceria acaba sendo voltado mesmo para o TI, né? O TI ele está ali com um time, como eu disse anteriormente, era um time bem distante da indústria, que a gente olhava com bastante preconceito, né? Tinha muito preconceito da gente a indústria que trabalha mais, a TI é muito bom, porque eu não fui para a TI, né? Ali é vida boa, né? Fica no ar-condicionado, né? Justamente. Abra aquela OS, a ordem de serviço, vem aqui, faz aqui esse negócio aqui no meu computador. O cara, não, abra a ordem de serviço. A gente não entendia isso, porque achava que o tempo disponível dele, o tempo estava sempre disponível, né? E não é bem assim. Então, esse time do TI hoje, ele integra e treina a nossa equipe, desenvolve a nossa equipe, como a gente também leva conhecimento para lá. Então, é uma parceria interna nesse ponto. Tem outros parceiros também, outras empresas que entram também dentro da necessidade que a gente tem da indústria e vai formando cada vez mais pessoas. Como eu estava dizendo anteriormente, essa parte desde o relatório, né, até hoje como é que está, antes eu tinha uma grande dificuldade em dizer quanto é que ia produzir no final do dia. Tinha que fazer conta, fazer cálculo, né? Hoje em dia está na minha tela, está na frente, para todo mundo ver. E a gente acaba sendo vendedor daquele produto e que tem as projeções naturalmente e aí acaba facilitando tudo com gráficos de tendência, com software, com regra, com IoT, né, que é os instrumentos que vão monitorando os ativos, que a gente tinha
uma oportunidade muito forte em ativos de monitoramento, era muito forte em processo, mas em ativos de manutenção a gente tinha grande deficiência em acompanhar mais próximo isso, então tem que aprender, tem que ter parceiros, porque senão acaba ficando para trás. Né? E a leitura de dados, a possibilidade das pessoas aprender a ler dados, a saber quais dados, filtrar esses dados, né? Saber quais são relevantes para aquela área, quais são os dados importantes para ela, é uma nova alfabetização. Né? É uma daqui uns dias, quem não souber ler dados não vai ter espaço no mercado de trabalho. Sem dúvida, concordo plenamente. Né? Acho que dados, a gente já ouviu falar muito, né, que dados é o novo petróleo, mas o novo petróleo sem uma transformação ele não vira combustível. Né? Então é o que a gente tem tocado muito no assunto. Uma empresa que tem governança de dados, ela com certeza ela vai ter um melhor resultado no uso de IA ou de outras tecnologias. Então a gente tem olhado muito para cá, a gente sempre explorou muito dados. Aí a equipe de tecnologia hoje vem trabalhando para que essa governança ela consiga atingir outros níveis para que a gente impute cada vez mais IA. Né? Dentro da indústria, por que a gente está falando muito de IA? Porque hoje talvez seja uma das tecnologias que a gente está trabalhando, tem algumas iniciativas bem interessantes, né, que vêm sendo testadas ou trabalhadas. A gente enxerga que a visão computacional, por exemplo, através das câmeras nos processos da indústria, junto com sensores, elas vão ser determinantes, né, para que a gente atinja um novo grau de eficiência, né, Leão? Verdade. E aí a gente vem mapeando isso junto com a equipe da indústria. Né? A gente criou até um framework para qual que é o problema, como que eu posso resolver, com o que, né, a que custo, qual que é o tempo que a gente espera para isso. E aí a equipe da indústria, até falei para eles, será que a gente consegue preencher isso até tal data? Não, eles extrapolaram assim, o limite super para baixo e trouxeram os benefícios que podem ser alcançados. Né? Então a gente tem olhado muito para isso, né, do uso de inteligência artificial na indústria, no processo, em monitoramento, olhando questões que talvez a gente ia descobrir só depois, porque você precisaria ter uma pessoa lá olhando a todo momento, 24 horas, né? E a IA vai trazer um pouquinho para a gente, vai trazer dados, como bem citado. Facilitar as nossas vidas. Facilitar, acho que isso aí é um ponto crucial, né, do entendimento que a IA vem trabalhar com você como seu parceiro, né, como a gente já viu, né, a gente viu a internet quando surgiu, o quanto que ela deu escala em aprendizado, em conhecimento, né, questões que a gente precisava ir para a biblioteca ou explorar um livro, a gente ia lá e simplesmente fazia uma pesquisa, e hoje a IA está transformando dessa forma, né, a IA generativa, mais especificamente, ela tem esse cunho da tecnologia, que ela praticamente é uma commodity igual a IA, então ela atinge qualquer nível, né, meu filho fala, né, qualquer um fala com a IA, e não precisa escrever, se eu não quiser escrever, eu falo com comando de voz. Então é uma tecnologia que vai entregar muito, né, que vai ajudar muito a gente ser mais eficiente, mais produtivo e usar o melhor do que aí é humano, é a parte cognitiva, né, a interpretação, a análise, a tomada de decisão, né. Acho que aí a gente vai poder ter melhores resultados com essa utilização junto. O desafio, acho que vai ser, assim, que a gente vem encontrando é justamente essa questão. Formar profissionais que façam leitura de dados, né? Por exemplo, a gente tem numa iniciativa do laboratório junto com a TI e um parceiro, análise da qualidade da matéria-prima. Então a gente entrava 30% da matéria-prima, a gente entrava 100%, 30% a gente analisava e 4% era análise voltada para a qualidade da matéria-prima, que era palha e impureza mineral. E aí com a IA ela analisa 100% do que a gente coloca lá no equipamento, com a representatividade e com a confiabilidade nesse momento de 98%, com a tendência de chegar bem próximo de 100%. De 100%. É da escala, né? Da escala, justamente. Então essa parte aí agora também, né, das câmeras, a gente tem hoje na unidade que eu estou em torno de 72 câmeras voltadas para processo, e a gente coloca essas câmeras voltadas de processo para comportamento, para evitar incêndio, para
algum equipamento que tenha soltado algum material metálico, identifique, né, fora da visão humana. Então tem uma escala absurda aí para explorar. Agora volta a ter uma pessoa ou pessoas que analisem esses dados, porque senão acaba tendo bastante dados, mas não gera nenhum resultado, né? Certo. E eu queria agora, para encerrar, saber, vocês já deram uma pincelada aqui dos próximos passos, né, dos próximos desafios, mas eu queria que vocês falassem quais são, em que rumo que vocês estão seguindo, quais os próximos passos e desafios agora para a empresa. Acho que a gente tem alguns desafios olhando para as tecnologias que vem dominando, acho que o cenário agora. Acho que na indústria aí a gente pode citar um pouquinho de a inteligência artificial, claro, né? Como a gente falou, ela dá escala, ela pode aumentar a eficiência, né? Robotização vem muito forte, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho disso. E acho que gêmeos digitais, né? Que é você ter no meio digital o desenho da sua planta, né? A indústria para simulações, né? E você poder fazer ajustes mais rápidos, já simulando, sem um custo muito grande. E reduzindo uma taxa aí de erro, né? Acho que essas são tecnologias fortemente que a gente vem buscando acho que uma autonomia de alguns processos da planta, né? Acho que essa que é a busca de autonomia para que a gente tenha toda uma geração nova que vem já preparada, olhando para a tecnologia, para tudo que a gente estava falando agora, né? Até o método de ensino tem sido questionado, né? A gente recebe muita informação, né? Os filhos recebem muita informação, então será que esse método ele está sendo, né, direcionado para o que a gente hoje tem, os filhos têm, eles aprendem rápido? Então a gente vem preocupado com isso, com a formação de mão de obra, com o aproveitamento da mão de obra, né? Para que uma empresa do futuro, uma indústria do futuro, né? É bom, como a gente conversou, né? Mudou o perfil. Por exemplo, o operador antes, ele ficava voltado no computador, na tela, e o melhor operador era o que tocava mais no mouse, né? Ficava batendo direto ali. Hoje a gente tem uma planta de destilação de etanol que, se ele tem intervenções no turno, tem 3, 4 intervenções e olhe lá, muitas vezes ele fica simplesmente só observando. Então eu acho que um desafio da gente é continuar com essa geração preparada, ter capacidade. Como a gente comentou, né, o que a inteligência artificial agrega no nosso negócio, que a gente já viu, voltado para essa parte de câmeras, o software também voltado para essa parte das regras que a gente já até usa no nosso dia a dia. Esse vai ser o caminho, né, de o que fazer. É bonito falar, mas o que fazer para de fato gerar resultado, acho que a gente já tem o caminho para que a gente busque, já tem algumas conversas e marcado alguns treinamentos para que a gente primeiro entenda o que é inteligência artificial, né? Para que depois a gente realmente continue use ela no nosso dia a dia. Então, a nosso favor, né? É, ao nosso favor. Que bom, que prazer recebê-los, Alex Fabiano Ribeiro, gerente de tecnologia da informação da SJC Bioenergia. Obrigada pela presença. Obrigado, Sandra. Sempre um prazer, né? A gente espera estar com novos cases aí no futuro para poder estar voltando e contando um pouquinho e promovendo aí a tecnologia no estado de Goiás. Portas sempre abertas. Muito obrigado. Ariel Alves Guimarães, gerente de processos industriais da SJC Bioenergia. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Estamos de portas abertas para receber todo mundo que quiser conhecer uma indústria, né? Com certeza. Obrigada também a você que nos acompanhou. Deixe sua opinião, deixe seu recado. Gostou do programa? Quer saber mais sobre a SJC Bioenergia ou qualquer outra indústria? Fale com a gente e a gente volta na próxima semana com mais informações no nosso Indústria Tá On.